Senhor, meus irmãos, ótima noite a todos, amém? Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Eu quero ler um texto da palavra com você nesta noite. E eu tenho uma mensagem da paz de Deus para te entregar, amém? Porque eu digo sempre, irmão, eu não entrego recado, eu não sou menino de recado, Deus não tem menino de recado, Deus tem profeta e profetiza, homem e mulher de Deus, que entrega a mensagem que desce do céu, amém? Tem uma mensagem do céu para você nessa noite. Eu quero compartilhar com você no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, a partir do versículo 13. Irmão, me perdoe aí se eu demorar um pouco na leitura falhar, é porque está meio escuro aqui e eu talvez não estou chegando muito bem aqui. Amém? Mas eu vou ler aqui os textos com vocês, amém? Diz assim a partir do versículo 3. Obrigado, querido, o irmão me auxiliou com a iluminação, é benção, amém? Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? E agora vós sabeis que o que detém, para que ao seu próprio tempo seja manifestado, porque já o ministério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. Amém? Somente até aqui. Irmãos, eu vim da igreja hoje, e lá durante o culto, eu recebi uma seta na mente, e o diabo, ele quis me fazer ficar preocupado com algumas coisas que estão diante dos meus olhos. Deus tem me dado uma blindagem, colocou sobre mim o capacete, para que a minha mente ela não fique turbada com nada que me sucede. Eu não estou preocupado com nada que está acontecendo diante dos meus olhos, eu não estou preocupado com nada que os meus ouvidos ouvem, porque eu tenho fé e creio que é o Espírito de Deus que comigo fala. É o Espírito Santo que fala através da minha boca, como está falando contigo nesta noite. E ali no culto, quando arrolar do culto, eu recebi uma seta e eu comecei a fazer como Pedro, a olhar para as ondas, para os ventos que sopravam, e eu quase sucumbi. Mas naquele mesmo momento, irmão, eu falei: Jesus, me socorre. Olha aí meus pensamentos, olha o que está vindo na minha mente. E o Senhor repreendeu aqueles pensamentos. E eu vinha para cá nessa noite na intenção de falar com você sobre isso. Sobre as setas que voam de dia, que muitas das vezes atingem a nossa mente. Mas ao chegar ali na subida do monte, Deus me deu uma outra mensagem que eu quero falar com você nessa noite, para que você venha se preparar, irmão, para o que está para acontecer. Para que você venha entender o porquê é que Jesus resgatou você das trevas para a sua maravilhosa luz. Irmão, nós estamos lendo aqui no livro de 2 Tessalonicenses, Paulo narrando para a igreja de Tessalônia o que nós estamos vivendo nos dias atuais, irmão. Ele está falando acerca do anticristo, que é o homem do pecado, que ainda não se manifestou. Aí você vai entender a tua importância. E você às vezes fica se abatendo com tão pouca coisa. Você fica se deprimindo, você fica se denegrindo por tão pouquíssimas coisas que te alcançam. E você não sabe a importância que você tem para a sociedade, para a vida na terra. Porque Paulo está dizendo aqui que há um que o retém, o homem do pecado, o homem da perdição, aquele por qual virá a apostasia. Esse homem é o anticristo e ele já está no nosso meio. Ele só não se manifestou ainda. Por quê? Porque eu e você, que somos a igreja de Deus, que somos portadores do Espírito Santo, temos retido ele. Nós temos detido ainda o surgimento do anticristo. É por causa de mim e de você. É por causa da igreja que ele não se manifestou ainda. Mas chegará o tempo em que a igreja será arrancada da terra. Quando será isso? O arrebatamento da igreja. Eu creio piamente, irmão, que essa geração é a geração do arrebatamento. Eu e você fazemos parte dessa geração. Nós veremos coisas que Israel não viu. Nós veremos coisas que Abraão, que Isaac, que Jacó não viram. Nós veremos coisas que os nossos patriarcas não viram, irmão. Os nossos pais não viram. Nós seremos arrebatados com ele em glória, irmão.
E se você olhar o que está acontecendo na geopolítica mundial, e todo o cenário que acontece hoje na Terra está apontando para isso. A Europa está se voltando contra Israel. A Ásia, aqueles países asiáticos estão se voltando contra Israel. O Brasil está se voltando contra Israel, irmão. Todo mundo está se voltando contra Israel. É a guerra de Gog e Magog, é o Armagedon, irmão. Olha o que está acontecendo na política mundial. Sai da internet, para de ver vídeo pornográfico, sai do tigrinho, sai do site de namoro. Irmão, sai disso e vai pesquisar o que está acontecendo no mundo, para você saber o que Deus está fazendo. Ele está deixando sinais na terra e no céu. Só não está vendo quem não quer, irmão. Está tudo aí na internet. Está tudo aí, ó. Se você souber usar a internet como um veículo para te manter informado, para você ficar preparado, para que quando o Filho de Deus vier, você esteja com a tua vida no altar, irmão, tu vai ser salvo. É tempo, irmão, de se esvaziar de nós mesmos. Eu sempre falo isso. Se esvazia de si mesmo, irmão. Se enche da presença de Deus e se prepara, porque o arrebatamento da igreja pode ser a qualquer momento, irmão. Jesus disse, olha, ninguém sabe quando será o momento. Ninguém sabe o dia nem a hora, você não sabe. Mas ele deixou sinais, irmão. Como ele deixou sinais para quando Noé estava pregando, construindo aquela arca. A Bíblia diz que naquela época nunca chovia. Mas condescendo a bondade e a misericórdia de Deus, que diz na sua palavra que ele não tem prazer na morte do que morre. Eu conjecturo que antes dele enviar o dilúvio, ele enviou algumas chuvas, irmãos, para despertar o povo. Olha, nunca choveu, mas agora está chovendo. E o povo, em vez de acreditar na pregação do evangelho, começaram a zombar do homem de Deus. E aí, Noé, cadê o dilúvio? Choveu, é certo, choveu. Deu uma enchente ali, uma enchente acolá. Mas cadê o dilúvio, Noé? Começaram a zombar do homem de Deus. Até que veio o dilúvio, irmão. E aí, quando eles correram para dentro da arca, já era tarde demais, porque a arca foi fechada por fora. A porta da salvação, a porta da graça está aberta. Você que já está no caminho, te conserta. Você que não aceitou Jesus, ainda aceita Jesus. Você que tem pecado oculto aí, confessa. Você que tem pecadinho de estimação, larga, abandona. Abandona, irmão. A coisa é séria, não brinca com a tua salvação. Não brinca com a tua salvação, irmão. Não basta portar uma Bíblia, não basta ir para a igreja cantar, pregar, expulsar demônio, falar em mistério, ter visão, revelação. Não basta, tem que ter vida no altar, tem que ter vida com Deus. Tem que ter vida com Deus, irmão. Tem que ter propósito, tem que estar alinhado com a palavra, tem que ser santificado, porque o céu não é para crente, não. O céu é para santo. O céu é para santo, irmão, para quem renuncia. Quem renuncia o prazer da carne. Para quem renuncia o seu eu, o seu ego, a sua vontade para fazer a vontade de Deus. Tem crente que acredita que ainda tem livre-arbítrio. Não tem não, irmão. Você não tem mais livre-arbítrio. Porque uma vez que tu entrega a tua vida para Jesus, você não se manda mais. A tua vontade não impera mais sobre a tua vida, mas sim a vontade de Deus. E será que o que você tem feito na tua vida, será que o que você tem feito na tua vida é a vontade de Deus? Vigia, irmão. Vigia. Jesus está voltando aí, ó. Tá tudo acontecendo aí. Tá tudo aí diante dos teus olhos. E eu quero deixar para você essa palavra nesta noite, irmão. Conserta a tua casa. Repara o teu altar. Porque a morte que está sendo profetizada para a tua vida não foi aquela mesma de Ezequias, se você não se consertar. A morte de Ezequias era uma morte física, mas a morte que está te esperando é uma morte espiritual, se você não consertar a tua casa e reparar o teu altar. Larga o pecado, larga a carnalidade, larga a rebeldia. Se santifica, se enche do Espírito Santo. Ora, jejua, consagra, vai para o monte. Seja sincero com Deus. Larga de hipocrisia. Deus não tem parte com as coisas dessa terra, irmão. E Ele quer que você vá morar com Ele um dia. Mas será que você está preparado para isso? Você está de fato pronto para ir morar com Cristo? Faz uma introspectiva da tua vida, faz uma análise e vê como você está diante de Deus. Veja como está a tua vida diante de Deus. Para que quando a trombeta soar, você seja arrebatado em glória e suba com Ele, para estar com Ele para tudo sempre. Que o Espírito de Deus ele fale melhor ao teu coração e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe nesta noite. Amém? Vamos orar, daqui a pouco vamos estar orando e vamos estar entregando a tua vida na mão de Deus. Amém? Que Deus te abençoe nesta noite em Cristo Jesus. Amém?